Fala galera, sejam bem-vindos à nossa EBD de Jovens e Adolescentes. Espero que vocês estejam bem. Preparem seu papel, caneta, pega a sua Bíblia aí e vamos estudar juntos hoje o tema O Princípio da Sabedoria. Então, se sinta preparado para saber o princípio da sabedoria, que eu creio que nesse tempo de quarentena é muito importante. Abra a sua Bíblia em Provérbios 1, versículos 5 ao 7. Esse vai ser o nosso texto base, que a gente vai se basear para todo esse estudo aí. Então eu vou ler aqui e eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Provérbios 1, do versículo 5 ao 7. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e suas interpretações, as palavras dos sábios e as suas proporções. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, aqui diz que o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. No nosso caso, conhecimento da palavra de Deus, conhecimento do saber em Deus, do conhecimento de Deus. A nossa introdução aqui, para ter um conhecimento em Deus, precisamos ser corajosos e ousados. Não é para qualquer um. Essa frase eu pensei aqui por causa que para a gente ser sábio em Deus, principalmente para os cristãos, ser sábio em alguém que você não vê. Ser sábio em alguém que você não vê com o olho nu. Você não consegue enxergar ele te dando a instrução. Mas você consegue sentir. Mas você consegue viver isso. E saber que ele existe através dos seus sinais e maravilhas pelas nossas vidas e pela vida dos nossos próximos que se dedicam a ele. Então, ter uma sabedoria em Deus precisa de muita coragem e ousadia para enfrentar chamado de louco, para enfrentar também ser chamado de alucinado. Então, é muito mais do que uma sabedoria comum aí. Uma sabedoria que é você ler um livro que algum estudioso escreveu e beleza, você já sabe de tudo. E eu creio que na sabedoria de Deus há um conhecimento além, um conhecimento do sobrenatural. Há um conhecimento de coisas que eu acho que ainda ninguém viveu, que ainda podemos viver. Como no céu eu creio que há coisas que a gente vai ficar até surpreso em saber que existem e a gente ainda não conseguiu desfrutar e só vai desfrutar no grande dia. Cremos no que vemos. Não cremos no que vemos, mas sim no que sentimos e vivemos. Então essa é a nossa introdução de hoje para o princípio da sabedoria. Eu vou separar em 2 tópicos e a conclusão. O primeiro tópico diz assim: o sábio que ouve cresce. No livro de Tiago 1,19 diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aqui no primeiro diz: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. O ouvir, e a gente querendo ouvir a palavra de Deus também, né? E ouvir o ensinamento de Deus, nos leva a um crescimento, nos leva a uma elevação no nosso conhecimento, da nossa maturidade, do nosso caráter. E esse livro aqui, esse versículo aqui de Tiago diz, creio que o que a gente precisa também viver agora. A gente está num tempo onde que todo mundo sabe tudo, mas ninguém quer aprender nada. Todo mundo quer ensinar, mas ninguém quer ouvir. Então, às vezes, uma coisa que eu pensei até essa semana, um jovem de 15, de 13, de 12 anos a 24, querendo dar conselhos ou dar lição em homens de jornada aí de 40, 50, às vezes 60 anos até de ministério, querendo ser o dono da verdade. E não. A gente deve ser tardio para falar, mas pronto para ouvir. E tardio para se irar. Porque às vezes a nossa posição no falar leva a gente às vezes a uma autoridade que você não tem na hora. Então eu creio que o princípio da sabedoria também, dos princípios da sabedoria de Deus é saber ouvir, para você crescer. O segundo ponto diz assim: saber o que e quem temer. Lucas 12, no versículo 5 diz:
Mas eu vos mostrei a quem temer. Temer aquele que depois de matar, tem o poder de lançar no inferno. Sim vos digo, esse temei. No princípio da sabedoria de Deus, que isso também eu creio que é uma base que, como eu já trouxe para cá, no versículo 7 do Provérbios, que é o nosso livro principal, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. No caso, o primeiro mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas, que é aquele que criou todas as coisas, que é aquele que criou o conhecimento. Então, o princípio de tudo isso, creio eu, que é temer aquele que pode mudar tudo. Às vezes a gente, igual eu falei, é tardio, tem que ser tardio para falar. Às vezes você quer ser o sabichão, às vezes eu também, queremos ser o sabichão, que sabe todas as coisas em todos os momentos. Se foi assim, se for assim, do jeito que eu falei, tá certo. Porque a gente tem esse nosso senso de achar. Esse nosso, creio também, nosso mecanismo do achar. Então, se eu achei que tá bom, tá bom. E às vezes não é assim. Deus, ele tem todo o poder para mudar, às vezes, a realidade que você vive. Como ele transformou a minha de um jeito para outro, tirou eu, digamos assim, da miséria, tirou eu da tristeza, tirou eu de tudo mal que eu podia ser levado e entrar. Ele me trouxe para a luz, que é onde ele está. E ele transformou toda a minha realidade, o que eu achava, o que eu vivia, se transformou em o que ele acha, o que ele vive. Ele foi apresentando isso para mim, no que eu fui ouvindo da palavra dele, que é, como eu já disse aqui, o primeiro tópico do princípio da sabedoria. Então, temer aquele que pode mudar a realidade da sabedoria, o sentido da sabedoria. Porque ele que criou. A gente deve temer o Senhor por tudo o que ele é. Mas não um temor que eu digo com medo, mas um temor de respeito, um temor onde leva a gente eu sempre falo aqui às vezes no meio dos louvores ali, o que faz os anjos cantarem santo? O que é que eles veem, né? Que é aquela canção que a gente canta também. O que fazem se prostrar e fazem cantar santo, santo, incansavelmente, incessavelmente. Então, creio que o princípio da sabedoria é saber a quem temer. A saber de onde tudo isso partiu. A nossa sabedoria. A sabedoria de quem a gente não vê, mas a gente sente. De quem a gente não vê, mas a gente vê vivo em outras pessoas. E a conclusão desse ponto, do princípio da sabedoria, é que o sábio é aquele que ouve a palavra de Deus e caminha nela, vivendo-a até o fim. Então, a nossa sabedoria, eu creio que ela se resume nisso. Aquele que ouve a palavra de Deus e caminha nela, vivendo até o fim. Que você possa buscar ser sábio nesse tempo. A gente fala muito aqui, ajudas, ensinamentos, estudos aqui na IBD, mas para que você possa crescer, e eu também, que em nome de Jesus você perceba isso no seu coração, como Deus colocou no meu, nesse momento, que a gente possa buscar o conhecimento, a sabedoria de Deus para a gente ser maduro, para a gente ter um ótimo caráter, conforme o de Cristo, com a nossa mente renovada, de acordo com a de Cristo. Então, que você seja sábio ouvindo a palavra de Deus e vivendo ela até o fim. Jovens, sois fortes. Você tem poder para vencer qualquer coisa. Esse é o tempo de você se fortificar, crescer em conhecimento e ser cheio da presença de Deus. O nosso estudo hoje acaba por aqui. Espero que você fique bem. E não esqueça, cresça em sabedoria. O princípio da sabedoria creio que é ouvir a palavra de Deus e caminhar nela até o fim. Amém? Fique com Deus e Deus abençoe todos vocês.